padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Percorrendo esse caminho como igreja no Brasil, celebrando setembro como mês da Bíblia, lembro, a nossa igreja é a casa da palavra. Nosso compromisso, portanto, é de proclamar a palavra oportuna e inoportunamente, como diz o apóstolo Paulo, a todas as pessoas e em todo lugar. A igreja da palavra. Para proclamar a palavra e nos preparar para recebê-la com amor, compartilho hoje, ao celebrarmos o dia de São Mateus, apóstolo e evangelista, dos sermões de São Pedro Damião, o que ele se compartilha conosco. A alegria da solenidade de hoje, a festa de São Mateus Apóstolo, elimina todo o aguilhão de desespero e estimula nossos corações vacilantes a confiar na misericórdia divina e nos convida, como exorta o apóstolo, a nos aproximarmos seguros e confiantes do trono da graça de Deus. Quem não se sentiria logo impelido a reclamar o perdão de seus pecados, ouvindo que um publicano não apenas foi escolhido pelo Senhor para ser associado ao grupo dos discípulos e mais ainda elevado às alturas da hierarquia, começou a fazer parte do colégio apostólico? De fato, aquele publicano passou da banca de coletoria de impostos para a cátedra de ensinamento da igreja. E quem ontem tinha por profissão cobrar impostos, vê-se agora confiar a administração dos tesouros da fé, das riquezas e dos bens celestes. Por conseguinte, ele que outrora na busca de um ganho desonesto se afanava para encher sua bolsa, semeia agora pelo mundo inteiro o mistério da palavra divina. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Amado e amada de Deus, o Senhor viu Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele olha a mim, olha a você e nos encontra e está dizendo ao coração de cada um de nós: "Segue-me." E nós somos chamados a ter semelhante atitude à de Mateus. Ele se levantou e seguiu a Jesus. E foi, portanto, aberto ao chamado do Senhor, que entra na sua vida, vai na sua casa, e ali ajunta outros cobradores de impostos e pecadores na mesma mesa. Isso incomodou aos fariseus, que perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos?" Jesus mostra, e nós temos que aprender, porque o nosso coração tem que ser misericordioso, semelhante ao de nosso Deus para conosco. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque o Senhor quer de nós misericórdia e não sacrifício. Porque Ele veio para chamar justos, não justos, mas para chamar os pecadores. São Beda, venerável na sua homilia, por isso nos dá a alegria bonita desta festa de hoje, quando lembra que Jesus, tendo visto Mateus à banca de impostos e chamá-lo, e o chama: "Segue-me", dizendo, mostra que para nós, cada um de nós, você, eu, todos nós, somos vistos e alcançados pelo olhar amoroso e pelo coração misericordioso de nosso Deus.
viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano Mateus, dele se compadeceu e o escolheu, como se compadece de mim e de você e nos escolhe. E por isso disse-lhe, segue-me. Segue-me quer dizer imita. Segue quer dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se, Mateus o seguiu. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou, por instinto, invisível, a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Supliquemos a Deus a graça desta luz espiritual, para que nós, convertidos, possamos escutar o Senhor que nos chama e dizer o nosso sim. Supliquemos esta graça unidos a Maria, que diz o seu sim, por isso para nós é discípula exemplar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente